2 vezes. Acabou lá. Vou falar a terceira agora. Aí o Matheus. Foi eu que mandei esse link até, o Matheus. É. Cara, acabei de fechar com ele e normal. Mas o Matheus, ele não te cobrou nada, não. Falou assim, olha. Não, depois mandou uma mensagem ainda, falando que vinha. Claro, claro. Não, isso aí é o seguinte, eu fiquei um pouco chateado realmente com vocês, porque, se vocês não citaram meu nome, mas as pessoas fizeram associação de um comentário meu, eu nem sei se foi por isso que vocês perguntaram, com o Romário. E a coisa chegou totalmente torta, pra ele, inclusive, porque o que aconteceu foi o seguinte. É que eu acho que ele responde pensando no seu comentário. Eu não sei, assim, em 2022... Quando eu citei... Assim, o Mauro diz isso, que é de 22 Em 2022, eu estava há menos de um ano na Jovem Pan, um dia eu estava lá debatendo algum assunto, foi na contratação do Patrick de Paula pelo Botafogo. Caraca. Aí começou lá o assunto e tal, Patrick de Paula, aí um dado momento, a gente falando, não, porque o jogador tem que ter a condição e tal, o Patrick não conseguiu ter sequência no Palmeiras, etc e tal. O assunto foi avançando e a gente começou a falar sobre a questão do jogador tá condicionado, tá preparado. Aí eu falei alguma coisa assim, olha, o cara hoje, se não tiver preparado, não joga. Jogador do passado mesmo, se não tiver bem condicionado, não joga. Se você quer citar como exemplo alguém que no passado brilhou, mas que se não tiver tão bem condicionado hoje, não joga, não significa que não entra em campo. Não joga, quer dizer, não jogaria com a mesma desenvoltura, teria mais dificuldades, para falar assim ao pé da letra. Você vai citar um perna de pau ou um craque? Você vai citar um craque. Eu poderia ter citado o Zico. O Zico, se ele, como jogava nos anos 70, agora seria mais difícil. Marcação mais em cima, os adversários mais rápidos, mais fortes, mais bem preparados. E aí eu citei o Romário. Porque o Romário sempre foi um cara que, dá em mim que eu resolvo. Resolvia uma porrada de vezes. Mas o Romário não é um jogador de marcar saída de bola, não é um jogador de fazer pressão e tal. E ele até fala isso. Não, dá em mim que eu resolvo. Então, era esse o comentário. E quando eu cito o Romário, não é uma crítica, é mais um elogio que outra coisa. Assim, até um cara genial como o Romário teria que se preparar. Aí mais adiante... Até Tu é fã do Romário? Jogando? Como jogando, sim, claro. Pra mim, o Romário é melhor que o Ronaldo. O Romário foi um... Você é melhor que o Ronaldo? Sem dúvida. A gente já viu o Mauro falando sobre isso. Sem dúvida. E eu entrevistei o Romário uma porrada de vezes. Eu vi o Romário surgir no Vasco, acompanhei. O Roberto Dinamite virou meia e o Romário centroavante. Fizeram a dupla infernal. Cansei de ver de fazer gol. Que é uma versão do Romário diferente do que a galera que viu o Romário no Flamengo, por exemplo, pra cá, né? Que é o Romário do PSV, o Romário do Vasco, que era o Romário de arrancada, né? O Romário, eu sempre falo, o Romário é um jogador dos mais inteligentes que eu vi com relação, por exemplo, ao impedimento. Ele ficava sempre no limite. O zagueiro olhava para lá, ele dava um passinho para frente e ficava impedido. Quando o zagueiro dava uma bobeira, ele recuava e ficava em condição. Eu sempre falo, se tivesse VAR, vários ataques que foram abortados porque o bandeirinha levantava a bandeirinha e tal, hoje ele teria que deixar seguir. Ia passar o lance, o Romário ia fazer o gol, todo mundo ia falar que estava impedido, ia meter lá a linha do VAR e ia ver que ele não estava impedido, porque ele não ficava impedido. Eu estava no jogo do 2-0, eu entrevistei o Romário na véspera do jogo com o Uruguai, lá no hotel. Foi capa do Jornal do Brasil. Entendeu? Cansei de entrevistar o Romário. Ele acha que é o melhor jogo da vida dele. O Romário foi genial. Até uma coisa que eu sempre conto. Na véspera, eu e o Mauro Leão, na época do dia, entrevistamos ele. E ali no hotel, lembra que a gente tinha acesso, né? Chegamos no hotel, ele apareceu para tomar um café, ficamos batendo papo. O Evandro Teixeira era o fotógrafo do Jornal do Brasil, morreu recentemente, grande fotógrafo. Teixeira, clássico. Convenceu o Romário a ir até a sacada do hotel ali em São Conrado, fez a foto, a paisagem ao fundo, a montanha, o Romário com a roupa de concentração da seleção na véspera do jogo. Foi a primeira página do JB no dia do jogo, que é a grande expectativa, né? Se o Brasil perde para o Uruguai, não iria para a Copa de 94. Então, quando eu citei, foi assim, poderia citar o Zico, poderia citar o Baggio, algum outro jogador. Então, não foi uma crítica. E aí várias pessoas entenderam que eu falei que o Romário não jogaria nada. Pelo amor de Deus, eu fosse um louco falar um negócio desse. Não jogaria nada hoje, né? Foi isso que ficou. Né? Mas adiante eu fiz uma ressalva, falei assim, mas se o Romário jogasse hoje, ele teria a medicina esportiva atual, preparação física atual. Ele também seria melhor. Os suplementos atuais, todas as ferramentas de hoje. Então, se os adversários teriam melhor, e ele seria já preparado na base de uma outra forma, por um futebol diferente. Só para ilustrar um jogador atual. Uma das poucas críticas que se fazia, ainda se faz, ao Pedro. Pouca participação do jogo sem bola. Ele melhorou antes da contusão, ele está bem melhor nesse sentido. E com o Felipe Luiz vai melhorar mais, acho eu. Porque o Felipe vai cobrar muito isso dele. Que ele participe, que o time joga já é diferente. Ele vai ter que participar. E participar é o quê? Ele é técnico, né? Exato. Você tem que marcar a saída de bola do adversário. Você não pode desistir do lance quando o seu time não tem a posse e não está atacando. Então, basicamente foi isso. Então, aí houve uma distorção, várias pessoas, como se tivesse... Nossa. Se eu não me engano, tá, Mauro? Eu nem revi o vídeo, mas se eu não me engano, eu pergunto assim, porque tem outras pessoas que falam também que ele não jogaria, que o Romário não jogaria hoje. Não, isso... Eu vi o jogo, enfim... Você até fala assim, o que você responde para as pessoas que acham que acham que você não jogaria hoje? Eu acho que, se eu não me engano, a pergunta é essa aí. Se não for, até me desculpa. Não, relaxa. Mas a pergunta, se eu não me engano, é essa. O que você diria
para as pessoas que falam que você não... Hoje é mais... Porque eu tenho uma visão, a gente debate aqui, eu falo isso até com ali a camisa do Gerson e tudo mais, eu acho que os craques de antigamente, eles seriam melhores hoje. Ao contrário, você tem menos espaço, Concordo. mas a galera só coloca a preparação física sim. a serviço dos marcadores ou dos todo mundo iria evoluir. Os craques seriam... O Romário teria o preparo físico do Messi, do Cristiano Ronaldo. Acho que a questão é assim, o Gerson, cantinha de ouro. Você pegar ele de 70... Aquela versão dos anos 70 hoje, ele teria muita dificuldade. Certo? Mas o Gerson, se ele tivesse nascido não nos anos 40, e sim nos anos 2000... tivesse hoje de 20 e poucos anos, ele seria um cara mais forte, ele provavelmente não seria fumante. Sim. Né? Porque ele já teria, olha, você não pode fumar e tal, jogador de futebol e tal, não tem como. Né? Até com relação ao cigarro, não se tinha um entendimento do que o cigarro causa naquela época. Sim. A gente só foi entender os males do cigarro tempos depois, para citar um exemplo. Então, o Zico sofreu fisicamente. Sim, exato. Zico teria uma outra... A cirurgia de joelho que fizeram no Zico nos anos 80, se fosse hoje, certamente seria com... Teria limpado. Condições muito melhores, ele teria uma carreira mais longeva. Então, é isso. É que o pessoal tira muito do contexto para atacar. Como eu tenho uma coleção de haters muito simpáticos, eles adoram fazer esse tipo de coisa, né? Mas é bom pra gente poder esclarecer, né? Que é mais uma besteira que... Não, mas você fala que vai ter o corte que tu é fã do Romário, pô. Cara, o Romário foi um dos maiores atacantes que a gente viu no mundo. Um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida, assim. E tê-lo entrevistado algumas vezes... É o maior ídolo que eu tenho no futebol. Certamente ele não deve lembrar, porque ele deve entrevistar muita gente e tudo mais, né? Era só um repórter do jornal ali. Especialmente desse dia, assim, para mim foi uma experiência muito importante. Realização. Porque ele tava muito tranquilo e só se falava disso. Havia um medo de perder para o Uruguai no Maracanã, como perdeu em 50, e não ir para a Copa do Mundo. E ele é chamado para salvar o Brasil. Porque o Zagallo e o Parreira não convocavam. Para salvar o Brasil. E teve um detalhe engraçado que em 92 eu fui cobrir um jogo França e Brasil, amistoso em Paris. Eu cheguei antes. Uns 2 dias antes. Aí, quando chegou no dia da apresentação dos jogadores, eu fui pro hotel. E fiz cedo e fiquei esperando, que os jogadores vinham dos diferentes... Já era assim, né? De vários países da Europa, né? A maioria deles. E o Romário estava na Holanda, né? Eu tô lá esperando, lá chegar alguém. Quem apareceu? O Romário. Tava eu e o colega na época do Diário Popular, que era o Carlão. Carlos Alencar. Foi meu chefe no lance. Então, aí nós dois ali esperando, ali, conversando, e chegou o Romário. Chegamos no Romário, tinha tido aquele problema com o Lídio Toledo antes, né? Aí chegamos no Romário, tudo bem, não sei o que, tal, conversou com a gente, atendeu. E era um reencontro dele com o Lídio Toledo, que era o médico da seleção. Ele já mandou na lata, falou assim, tomara que eu não sinta nada, não quero que ele encoste em mim, não quero... já deu uma manchete, né, cara? Ele já chegou soltando os cachorros. Isso foi quando? 92. Pensar que ele ia encontrar o Lídio Toledo cortando ele em 98 da Copa. Isso, aí em 90... que já tinha tudo problema da Copa de 90. Aí ele depois deixa de ser convocado, tem aquela questão de Porto Alegre, que ele reclama e tal, né, que ele viajou e não jogou. Aí ele volta no jogo contra o Uruguai. E o que me impressionou foi, na véspera, como ele estava tranquilo. Assim, ele começou a conversar com a gente, começou a perguntar pro fotógrafo, essa lente aí, como é que é, não sei o quê, perguntar da câmera. Assim, ele estava completamente tranquilo. Aí a gente ficou depois conversando, cara... O Brasil inteiro tá esperando que esse cara resolva amanhã o jogo. E ele tá aqui como se fosse um dia normal, né? Tá nem aí. Então, realmente, isso era impressionante. A frieza dele na área, me parece que era uma coisa que ele trazia pra fora de campo também. Ele fala que é a maior atuação. Na hora do jogo, ele resolveu, meteu 2 gols ali, jogou pra cacete, e o Brasil se classificou e ainda foi campeão do mundo. Aí ele, muito inteligente, nunca mais jogou na seleção até a Copa do Mundo, repare. Nenhum amistoso. O Brasil classificou, Romário sempre tinha um problema com que ele não jogava. Ele falou o quê? Deixei a imagem positiva, né? Acho eu, foi o que ele pensou. Vou jogar na Copa. Ele volta na Copa e faz um gol na estreia. Mas eu acho que é o que falta muito aos jogadores de hoje, é a personalidade que ele tem. Sim. É o maior ídolo que eu tenho no futebol, assim, Agora tá esclarecido aí, viu? Lavamos a roupa suja ao vivo. Decepcionamos muita gente que eles esperam sempre briga. Antes de ontem, eu gravei um vídeo